A criança autista também tem esse direito, né? Até mesmo porque é um benefício assistencial, né? É utilizado para suprir as necessidades do autista, né? Só que ele tem algumas limitações, né? Não é todo mundo que tem direito, é preciso ter uma comprovação de renda familiar de baixa renda, né? Então, não pode ter a renda familiar por pessoa superior a 1/4 de salário mínimo, né? Então, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é bastante interessante, né? Que é sobre os direitos das pessoas autistas, né? E mais uma vez estamos aqui com a nossa amiga, advogada Daniele Jacques, né? É um prazer mais uma vez tê-la aqui, Daniele. Mas como sempre, gostaria que você se apresentasse, né? Vai que a pessoa não tenha assistido o nosso outro vídeo e vai conhecê-la agora. o prazer é todo meu, Anselmo, de estar aqui, né, ajudando, trazendo informação, né? Eu sou advogada, atuo aqui presencialmente no Rio de Janeiro, né? Mas atendo online em todo o país, né? E hoje a gente vai conversar, né, a respeito desse assunto bem importante, né, que são os direitos das pessoas, né, autistas, das pessoas com algum tipo, né, de deficiência. E de cara eu já pergunto, quais são os principais direitos, né, garantidos por lei no Brasil que essas pessoas têm? Então, dentro dos principais direitos, né, tem o acesso à saúde, né, que assim como todos nós, né, e em especial as pessoas, né, autistas, elas têm direito ao acesso a uma saúde, a uma educação, a educação inclusiva, né. Quando a gente fala de direito da saúde, a gente está falando também a tratamentos médicos, né, a terapias, né, necessárias, né, recomendadas pelo médico, né, direito a ter um trabalho. Então, as pessoas autistas, elas têm, sim, direito de ter um posto de trabalho, de estar ali inserida no mercado de trabalho. E um dos principais direitos, né, que eu acho que é um dos mais conhecidos, é o direito à assistência social, que é o que a gente chama de um benefício assistencial, que é conhecido como BPC-LOAS, né? Então, a pessoa autista que ela não tem condições, né, de exercer um trabalho, né, remunerado, ela tem direito, sim, a receber um benefício de assistência social, independentemente de ter contribuição do INSS, né, contribuição previdenciária, justamente porque é um benefício de cunho social, né? Além, né, dos direitos da transporte gratuito, né, a proteção contra a discriminação. Então, esses são os direitos básicos, né? No caso, doutora, desse BPC, só tem direito a pessoa autista adulta ou, por exemplo, a família tem uma criança autista, ela tem esse direito também? A criança autista também tem esse direito, né? Até mesmo porque é um benefício assistencial, né? É utilizado para suprir as necessidades do autista, né? Só que ele tem algumas limitações, né? Não é todo mundo que tem direito, é preciso ter uma comprovação de renda familiar de baixa renda, né? Então, não pode ter a renda familiar por pessoa superior a 1/4 de salário mínimo, né? Então, esse benefício, né, é devido, né, às pessoas com uma condição, né, de renda baixa. Né? Então, acontece muito de mães que precisam, né, deixar de estar ali sendo provedoras da família também, contribuindo para aquela renda, porque ela precisa, muitas vezes, ficar dedicada exclusivamente àquela criança, né? E aí auxilia o pai, às vezes, muitas das vezes, às vezes as mães é separada, ou o pai também tem uma renda familiar baixa, né? E aí esse benefício é devido em caso de não ultrapassar a renda familiar por pessoa de 1/4 salário mínimo, tá? No caso, quem tem esse direito deve procurar o quê? O CRAI, o INSS, o quê? Então, Prefeitura? aí ela tem que procurar o CRAS, ela precisa fazer uma inscrição no CRAS e lá eles vão orientá-los, né, a respeito
de todos esses requisitos, né, e vai fazer a entrada no benefício. A pessoa ela pode dar a entrada nesse benefício sozinha, tá? Ou ela pode fazer esse requerimento via com um advogado, tá? Que eu geralmente sempre aconselho, por quê? Porque quando você tem uma assistência com um advogado, ele consegue dar uma olhada em toda a documentação, exigir, buscar, né, uma forma, né, mais eficiente de conseguir esse benefício, juntando todos os laudos. Às vezes você chega só com um laudo muito, muito assim, raso sobre o diagnóstico, então a gente juntar mais laudos, exames e tudo, isso faz com que o benefício não seja indeferido, tá? Geralmente é bem rápido, tá? Em torno aí de uns 2, 3 meses, com você bem instruído de documentação, você já consegue ter o benefício deferido e o recebimento retroativo desde a data ali que você deu entrada no requerimento. E bom, agora, doutora, como a lei brasileira de inclusão, né, que é a lei 13.146/2015, se eu não estiver enganado, protege o direito das pessoas com autismo? Então, essa lei veio principalmente para proteger em relação à questão da inclusão mesmo, né? A inclusão ali na questão educacional, a inclusão no mercado de trabalho e emprego e da não discriminação, né? Dentro do âmbito educacional, né? Os autistas, né, e as pessoas com deficiência no geral, elas têm esse direito à educação inclusiva em todos os níveis, né, inclusive universitário, né, e as adaptações também necessárias, né, para que esse ensino seja dado de forma satisfatória, né. Quando isso não acontece, e isso acontece às vezes com muita frequência, porque o sistema educacional não está ainda totalmente preparado, né, para absorver essas pessoas com essas deficiências, né, e que precisam de adaptações, aí entra novamente o nosso trabalho, né, de buscar por esses direitos, né. A mesma coisa relacionada à saúde, né. As pessoas com deficiência, as pessoas autistas, né, elas têm atendimento prioritário, acesso a medicamentos e terapias, que muitas vezes o SUS, né, ele não oferece isso, só oferece mediante a gente ingressar com o processo, judicializar essa discussão e conseguir esse tratamento ou esse medicamento através do judiciário. Quando a gente fala de trabalho e emprego, né, a gente fala de inclusão, né, e a própria lei né, que garante ali, que a gente fala que seria uma lei de reservas de vagas, né, ela inclui ali que algumas empresas elas precisam sim contratar pessoas com deficiência física, né, e é reservado um número de vagas de acordo com o número de funcionários, e as pessoas autistas elas são incluídas sim nessa contabilização de pessoas tidas como deficiência, né? A gente tem uma questão que é bem complicada, que é a da acessibilidade. Então, nosso governo como um todo, né, municipal, estadual, ele não está preparado para isso, né, para questões de acessibilidade. Tem muitos, dependendo do grau, né, que você tem o autismo, você pode ter, né, a pessoa autista, ela pode ter um problema de mobilidade. Então, as políticas públicas ainda são muito ruins, assim, em relação à acessibilidade como um todo, né? Cultura e lazer também é algo que a gente, né, preza muito, né? E a gente falando também de assistência social, a gente volta lá à questão do BPC, né? E um dos principais, né, que são os pilares que envolve tudo, né? Inclusive nós como seres humanos, é a proteção contra a não discriminação, né? Então, essa lei proíbe qualquer forma de discriminação das pessoas com deficiência e prevê sanções, né, relacionadas a esses atos discriminatórios, né, porque perante a Constituição, né, e perante a Deus, nós somos todos iguais e temos iguais direitos, e é isso que a gente defende, e caso seja violado e que isso não seja garantido, nós estamos aí para poder exigir, né, o cumprimento da lei e desses direitos. Agora, as escolas tanto públicas quanto privadas, elas têm a obrigação de fornecer um suporte especializado para os autistas?
Sim, tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas, elas são obrigadas a fornecer esse suporte especializado, tá? Então, assim, é necessário, sim, fazer essa inclusão educacional, né? Porque eles têm, as pessoas com deficiência e os autistas, né, incluídos nesse grupo, eles têm direito a essa educação inclusiva, né, em todos os níveis, desde lá de pequenininho, na educação infantil, até na faculdade, tá? E então eles têm acesso à educação, caso na sua escola não, na sua cidade não tenha, não seja respeitado, a gente precisa ingressar com a ação sim para se fazer valer esse direito, né? E precisa também ter um suporte especializado. Então, as escolas elas são obrigadas a oferecer esse atendimento educacional especializado, entendeu? Para atender essas necessidades específicas dessas pessoas, né? Desses alunos autistas, proporcionando assim recursos de estratégias de ensino, né? A essas condições aí específicas que precisam ser observadas, tá? Então, tem que ter profissional de apoio ali e professores capacitados para lidar com essas situações, né? Tem que ter algum tipo de adaptação curricular, então deve ser adaptado o currículo, a metodologia de ensino para poder, né, ter um aprendizado mais eficiente, né? Quando a gente está falando de material didático, também tem a necessidade, às vezes, né, de ter uma adaptação específica de um material didático e um acompanhamento mais individualizado, relacionado ao psicopedagogo, tudo isso é um direito, sim, e as escolas precisam se adaptar a essa realidade. E é o que muitas vezes a gente não vê, né? A gente vê vamos supor, as secretarias de educação mandar outras pessoas, né, que não têm especialização nessa área. Sim, e aí cabe a gente, como sociedade, né, ir tanto fazer as denúncias, né, nas secretarias de educação, tanto nas municipais quanto nas estaduais, né, para que possa haver uma fiscalização, né, e sanções relacionadas ao descumprimento da legislação. E se você está sendo afetado de uma forma direta sobre isso, né, buscar intervenção do judiciário para que esse direito seja garantido. Agora, saindo um pouco da educação, doutora, e vindo para a saúde. O que as famílias de pessoas autistas devem saber sobre os direitos, né, à saúde e aos tratamentos especializados? O primeiro passo é ter o diagnóstico, né? Então, assim, quanto mais precoce a gente tem o diagnóstico, né, mais suporte essa família vai ter e mais facilidade essa família vai ter nesse tratamento, tá? Então, o diagnóstico do autismo, de uma forma geral, quando ele é precoce, ele acontece na infância, é muito mais fácil de você conseguir ter um tratamento eficiente, tá? E aí vai depender do diagnóstico, porque dependendo do nível e do grau e de quando for, né, diagnosticado, vai precisar realizar terapias, às vezes terapias relacionadas a não só psicológicas, mas algo motor também, né? Remédios, então a gente vê que às vezes precisa de remédios, os remédios geralmente são muito caros, né? Então, nem todo o sistema de saúde está ali com esses remédios, com esses medicamentos, então nós temos, às vezes, muitas das vezes que entrar com ações, né? Então, não é para se conformar, na minha cidade não tem, não chegou o medicamento, mas o meu filho precisa fazer psicólogo e não tem, porque aí a gente ingressa com a ação, e se não tiver dentro do âmbito municipal, o município é obrigado a arcar com um profissional particular para que se garanta ali aquele atendimento. Tá? Ou aquele medicamento e tudo mais, vai ser obrigado a cumprir aquilo que o Sistema Único de Saúde deveria proporcionar, mas que por algum motivo ali de gestão ou de repasse de verbas não tem ali disponível para aquela criança ou para aquele adulto que precisa ter aquele tratamento, assim como qualquer outro tratamento que é garantido no SUS, tá? Então,
Tem também, desculpa, Não. tem a prioridade de atendimento também, então as pessoas autistas, né, e as pessoas com deficiência física, elas têm prioridade no atendimento. Então, nos serviços de saúde, em relação quando a gente fala de exames, consultas e tratamentos, é garantido pela lei de inclusão uma prioridade no tratamento. Então, se você entra lá na fila e você é o último lá e você, não, aqui tudo é atrasado e tal, tá errado, porque as pessoas com deficiência, as pessoas autistas, elas têm garantido por lei a prioridade no atendimento, tá? Coberturas de planos de saúde também, né? A gente está falando muito de SUS, mas também temos problemas relacionados aos planos de saúde, relacionados à ausência de cobertura de determinados tratamentos, então, e acompanhamentos psicológicos e psiquiátricos limitados, então, tudo isso é garantido, né? E que, se caso o plano de saúde venha negar algum tipo de tratamento, também a gente consegue reverter isso, dependendo do caso, perante o judiciário, tá? Agora, sim, a gente percebe nas escolas, geralmente os professores percebem que a criança tem algum traço autista. A gente não tem esse poder, lógico, mas a gente chega à família, enfim, ela não quer aceitar, por exemplo, que o filho pode ser autista, a família. Ela tem alguma punição com relação a isso? Ela não procurar ajuda? Como é? Então, é muito complicado isso, porque que a gente vai estar entrando dentro do âmbito familiar, né? Mas existe o conselho tutelar. O que é o conselho tutelar? É um órgão que é ali para proteger a criança, né? Então, por exemplo, no caso de um professor observar qualquer coisa relacionada à criança que esteja ali envolvendo a família ou uma negligência, né, do poder ali familiar, dos tutores, é acionado o conselho tutelar, que vai ali investigar, vai analisar e vai ver e, tipo, vai talvez com assistente social, conversar com esse pai e ver se consegue esse convencimento, chegando até a medidas, né, mais drásticas de retirar essa criança do poderio familiar. Isso tudo vai depender da dinâmica. Então, quando a gente tem conselho tutelar, qualquer um de nós podemos acionar, não só os professores. Você vê uma criança que ela está sendo negligenciada pelos pais, que você vê ela com marcas, né, sendo tratada mal. Eu já vi casos de crianças que, por exemplo, elas tinham comum da idade de infância, piolho. E aí a criança coça a cabeça. A criança coçando a cabeça, a mãe não cuidava daquela infestação de piolhos, gerou ferida na criança, a mosca foi ali, colocou ovo, a criança ficou com um negócio deste tamanho na cabeça e a criança estava ali, largada. Criança com verminose, Então, assim, não chegava a ter aquela agressão da criança de tipo, estou espancando a criança, mas você via, não levava para o colégio. Então, isso tudo a sociedade como um todo tem que intervir, porque nós somos responsáveis por essas crianças também. Então, os professores, eles já têm essa orientação que dentro da escola, né, quando eles percebem alguma coisa, eles comunicam o pai. Se o pai não chega e toma ali alguma atitude, eles vão, dependendo do caso, né, acionar o conselho tutelar para que o conselho tutelar investigue isso e aí vai tomar as medidas cabíveis, né? Às vezes até eles não procuram também, devido a essa questão de achar que é bem difícil, né, o tratamento. Achar não, que realmente no Brasil Exatamente. Né, o governo não chegar, né? É difícil e tem um estigma também. Então, todas as doenças que envolvem a mente, ainda hoje, né? Que envolve comportamento, ainda existe um estigma de que é bobagem, né? Então, a gente está acostumado, a sociedade como um todo, a tratar a gripe, a tratar a infecção, a tratar corte, a tratar doenças que a gente consegue ver e olhar e passar o remedinho e tratar, e o médico falar daqui a 5 meses, daqui a uma semana vai estar fechada a ferida, vai estar curado, ou você toma esse coisinha aqui, e aí você vai lá e vai medir o exame de sangue, sua diabetes melhorou, seu açúcar no sangue está baixo. Então, a gente precisa muito desse olhar
diferenciado para as doenças relacionadas a comportamento, as doenças psicológicas, as doenças relacionadas à nossa mente, principalmente após pandemia. Né? Então, não tem uma cultura, né, de a gente dar, né, uma importância a tipos de coisas. A gente vai falar, nossa criança é atentada, essa criança ela é muito imperativa, nossa, ela é muito birrenta, os pais não sabem educar. Então, acaba muito, ou a carga de você levando para cima do pai, que ele não consegue educar e controlar o próprio filho, e às vezes o pai leva isso para não, meu filho é assim, é o comportamento dele, ele nasceu assim, então não tem tratamento, mas tem todo tipo de transtorno, né, relacionado a comportamento, com terapia, com medicação e com acompanhamento, tem melhoras e a gente consegue ver casos muito grandes de melhoras de esse, principalmente quando a gente começa a tratar e é diagnosticado né, de uma forma precoce, né? E caso realmente o Sistema Único não ofereça, é possível sim a gente ingressar com ação e buscar esses tratamentos de uma forma privada e o Estado ser obrigado a fazer esse tipo de custeio. Isso mesmo, você está nos assistindo, né? Muitas informações importantes da doutora Daniela está nos repassando. Se você tem um familiar, alguém na sua família que é autista, enfim, passa esse vídeo, né? Compartilha para alguém, para algum amigo, algum familiar. Tenho certeza que vai ser bastante importante. E também iremos deixar aqui na descrição o contato, né? O Instagram da doutora, caso você tenha alguma dúvida. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, enfim. Agora, doutora, vindo agora para o mercado de trabalho, né? Existe alguma política pública, né, voltada para o mercado de trabalho para as pessoas autistas? Como é que funciona? Então, a política pública que a gente tem, que é maior, é as cotas para deficientes, né? Então, as empresas com 100 ou mais empregados, elas devem reservar ali uma porcentagem das suas vagas, né, para pessoas com deficiência, e isso inclui os autistas, né? Existem programas de capacitação, né, e de suporte especializados que algumas, né, entidades públicas dão, tá? Mas é bem limitado, tá? A gente vê mais políticas de inclusão relacionadas às empresas, porque as empresas, no geral, elas têm muita dificuldade de ocupar, né, essas vagas, né, de deficiente. Então, elas acabam dando essa capacitação, né? Então, você vai ver muitas empresas em projetos com SESC, com Senai, fazendo esse tipo de busca de seleção de pessoas com deficiência, né? E capacitação. Então, no âmbito privado, isso é muito maior, dessas inclusões com associações para a gente ver a capacitação, né? E no âmbito de política efetivamente pública, a questão de você obrigar as empresas a cumprir essa cota e principalmente os incentivos fiscais, né, que os programas governamentais dão para essas empresas, isso faz com que seja ali aberto uma brecha com um número de vagas para essas pessoas irem ali e estarem inseridas dentro do mercado de trabalho, né? E uma vez inseridas dentro do mercado de trabalho, elas trabalhando, assim como qualquer outra pessoa, elas têm direito à igualdade de oportunidades, de condições, proibição de discriminação, condições justas de trabalho, assim como qualquer outro empregado que está ali submetido naquele cargo e naquela profissão, tá? Uma vez cumprido isso, a gente tem fiscalização pelo Ministério do Trabalho, denúncias e reclamações que a gente pode fazer, dependendo do grau de descumprimento, ou se é discriminação, ou o que for, pode até ser algo que tem que ir na delegacia, né? Fazer uma ocorrência, tá? Então, é basicamente assim que funciona, ainda é muito ruim, porque a gente não tem efetivamente uma política pública de capacitação organizada, de capacitação dessas pessoas. Com relação ao transporte público, né? Quais são os direitos dos autistas? E também com relação a outros tipos de acessibilidade, né?
Uhum. Então, ele tem direito a passe livre, então as pessoas com deficiência, incluindo os autistas, elas têm direito a passe livre no transporte coletivo, né? Interestadual, ou seja, ônibus, trem, barco, tá? Transporte público estadual também tem a gratuidade, né? Uhum. A acessibilidade, a gente pode falar dos veículos, né? Quando ela tem as pessoas com deficiência, incluído os autistas, elas têm direito a ter esses veículos adaptados das suas deficiências, né? E isenções fiscais de imposto de renda para poder, né? De impostos para poder comprar e adquirir esse carro, esse veículo, né? Em melhores condições, né? Quando a gente fala de transporte num todo, né, de transporte público, tem direito aos assentos preferenciais, atendimento prioritário, né, igual a gente estava comentando mais cedo, né? Quando a gente fala que é o que de acessibilidade urbana, né, a É gente isso. entra no que todo mundo tem as queixas, que a gente teria que ter direito a acesso à calçada, sinalização, Uhum. orientação, mas isso hoje em dia não acontece. São pouquíssimas cidades, geralmente aquelas menores, em que ali é muito bem cuidadinha, mas a gente falando de cidade grande, as calçadas são todas nítidas, esburacadas, mal sinalizadas, com bueiros abertos e tudo mais. Então, a gente não tem essa acessibilidade garantida, né? A gente tem que ter isso nos edifícios e tudo, sinalizações, isso acaba dentro do âmbito privado, isso funciona muito bem, mas dentro do âmbito público isso não funciona, né? Vagas preferenciais também são devidas para os autistas, porque se a gente incluir dentro do grupo de pessoas com deficiência física, eles têm direito às vagas reservadas de estacionamento, né? E é preciso fazer aquela plaquinha regulamentada, levando lá toda a documentação, tá? Todos os laudos médicos e fazer necessário, às vezes, fazer os cadastros, né? Nesses órgãos complementares, na Secretaria de Transporte, né? Lá na Secretaria de Saúde, para obter esses benefícios. Ou seja, não é só chegar lá e falar, eu sou autista e funciona. Não, você tem que procurar a Secretaria de Transportes, né, a Secretaria de Saúde da sua cidade e fazer lá o cadastro, conseguir a carteirinha, ver qual é a regulamentação, quais são os procedimentos que cada local ali determina para poder fazer a carteirinha para você andar, ter o passe livre, para você ter acesso às questões relacionadas à saúde, a preferencial, entre tudo mais. O que eu tenho percebido é que o nosso país ele cria-se muitas leis, mas o próprio sistema não dá o suporte necessário, nem muito menos a fiscalização, né, para que essas leis possam ser cumpridas. Mas é É só um muito comentário isso, meu, não mas opinião. também tem muito da gente não ir atrás. Também Porque a tem gente isso. fala que é a lei que não cola. O que é a lei que não cola? A lei que não cola é aquilo que eu, cidadão, não me aposso dela. Uhum. Então, saiu uma lei. A lei diz que o Estado é obrigado a me dar isso, o Estado é obrigado a custear isso. Se ele não está sendo ali, eu não posso ser uma pessoa conformada, eu vou me conformar porque a politicagem é assim, aqui sempre foi assim, nunca vem médico para cá, nunca vem isso. Não, eu vou buscar os meus direitos, eu vou acionar o judiciário, eu vou atrás daquilo que precisa ser feito. Então, eu não posso entrar no meu lugar de comodismo, porque Uhum. senão vira um ciclo vicioso. Não pega, é qualquer coisa. Igual a gente vai fazer exercício físico. Se eu ficar lá pagando academia e não for lá exercer o meu direito de estar lá malhando, eu não vou melhorar minha saúde, eu não vou emagrecer, eu não vou melhorar minha performance física. Por quê? Porque eu não estou exercendo aquele direito. Fui lá e paguei academia. Então, a gente vai lá e elege os políticos. As leis são feitas, entendeu? Se elas não estão sendo cumpridas e existe um judiciário, eu vou lá acionar para poder fazer meu direito ser cumprido. É verdade. Isso é a importância, né? Entra a importância da gente educar, né, as crianças para que eles sejam cidadãos críticos e conscientes dos seus direitos e deveres, né, na sociedade. Sim. Agora, doutora Daniele, como o sistema, né, de justiça brasileiro, ele trabalha com relação a isso tudo, assim? Quais as penalidades, por exemplo, para que eles cumprem Uhum. essas leis?
Sim, quando a gente está falando de legislação trabalhista, né, existem algumas, né? As empresas que não cumprem, né, o sistema de cotas, elas estão ali sempre sendo, né, fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho, né, para garantir, né, o cumprimento dessa lei de cotas, né, o cumprimento dessas cotas, né? No âmbito de discriminação, né? O Ministério Público também atua em crimes de discriminação, né? Então, se você está ali sendo empregado de uma empresa ou dentro de uma escola e tem ali um caso de discriminação que vai atingir ali, né, o âmbito coletivo, o Ministério Público também atua muito nisso, né? Mas o principal, né, agente somos nós, pessoas privadas, né, para que a gente possa levar isso ao judiciário e para ele ter o conhecimento. Geralmente, os casos que a gente vê do Ministério Público indo lá e apurando essas situações de uma forma espontânea, ou vai partir de denúncias que nós, cidadãos, temos que fazer, né? E denunciar e falar, ó, está acontecendo isso na empresa X, está acontecendo isso na escola Y, tá? Na prefeitura tal não está acontecendo desvio de dinheiro, não tem acesso à saúde. Então, nós, cidadãos, temos que também se investir disso. E aí, mesmo que eu não vá lá e não entre com a ação, porque não é um direito individual meu ou de um familiar meu que está sendo tutelado, mas eu estou vendo acontecer, eu vou lá e denuncio no Ministério Público, tá? Agora, beleza, eu tenho um filho que está ali no colégio e aí está sendo discriminado, seja por uma mãe, por um outro amigo, a escola não está tomando ali a devida postura em relação àquilo, ou eu matriculei ele num colégio e o colégio não está dando suporte, ou o colégio não aceita porque diz que não tem vaga para autista, e isso é totalmente proibido, não tem uma cota, um número de vagas, a criança está ali para ser matriculada assim como uma outra criança qualquer. Então, se tem vaga para um aluno normal, tem que ter para o meu autista ou para o meu filho deficiente. Não tem essa de não, não, aqui só aceito um autista, aqui eu só aceito um deficiente, a minha cota tá cheia, tá? Uhum. Então, nesses casos, a gente vai depender muito da gravidade. Então, por exemplo, quando a gente está falando de empresas que descumprem as cotas, vai ter multa, vai ter sanções relacionadas a isso. Quando a gente está falando de uma escola que não dá a vaga, a gente pode entrar com uma ação para poder obrigar aquela escola a dar aquela vaga. Já aconteceu um caso de discriminação efetiva, uma expulsão de um aluno por algo discriminatório mesmo relacionado à deficiência dele. Aí a gente vai ter que analisar e ver quem é o agente causador. A escola que foi. Então, cabe ação contra a escola para indenização por danos morais, danos materiais, se aquela criança acabar, né, tendo algum tipo de necessidade por causa daquele evento para ter um acesso psicológico, voltou a ter que fazer terapia por causa daquele evento. Então, isso tudo a gente vai analisar caso a caso. Crimes de discriminação, né, elas dão, além até de multa, né, e indenização por danos morais, a suspensão da atividade, inclusive, das empresas, né? Uhum. Há também detenção e reclusão, dependendo da gravidade do ato discriminatório, né? Daquele agente que executou aquela atitude, né? Então, isso vai depender muito e tem aumento de pena, né, em caso de reincidência. Então, escolas que já vêm trazendo desses tratamentos ou dessa negativa de vagas uma prática, tem reincidência, tem aplicação de multa. Então, tudo isso vai envolver o caso específico, mas vai de multa a indenização por danos morais, materiais, a penas de detenção e reclusão. Certo. Aí quais os canais de denúncia, né, e recursos legais disponíveis nesse caso? O Ministério Público, né, quando a gente estiver falando de crimes que envolvem, né, uma coletividade, né, delegacia, se for o caso. Então, se você tem uma ofensa específica, se você foi
discriminado ali acionar a delegacia e o judiciário através, né, de ações judiciais objetivando ali. Se você, por exemplo, tem um descumprimento na área da saúde, você pode acionar a Secretaria de Saúde, entendeu? Se a gente está falando de escola pública, pode ir na Secretaria, né, de Educação da cidade, do município, para poder acionar, né? Mas é aquilo. Tudo quando a gente aciona esses órgãos, né, é muito lento. Você não consegue aquela provisão ali de uma forma rápida e eficiente. São denúncias, então vai passar por um processo investigativo, por toda aquela morosidade do processo administrativo, e nisso você, às vezes, o seu direito perece. Então, se a gente está falando de um direito nosso, ou de alguém, de um familiar nosso próximo, que a gente tem legitimidade para poder ir lá e buscar, a melhor forma, a forma mais eficiente é buscar um advogado para buscar esses direitos, porque aí vai ser feito tudo isso. Vai ser feita a denúncia na Secretaria de Educação, se for o caso, na delegacia, de tudo, e também ingressar com uma ação do judiciário, tá? Para buscar a efetividade rápida daquele direito que você está precisando. Então, se eu tenho uma necessidade de um medicamento, de um tratamento, eu não vou esperar toda uma apuração indo, porque não vai funcionar. Só uma ação no judiciário com pedido de tutela antecipada vai fazer efeito para eu conseguir aquele tratamento, aquela vaga no colégio, aquela terapia, tudo aquilo que você precisa com urgência. Doutora, para encerrar, a minha última pergunta é com relação à cultura, ao lazer, né? Como, por exemplo, circo, cinema, parque de diversões. O autista tem direito também à gratuidade? Sim, tem direito à gratuidade, só que isso tem que observar a legislação específica de cada cidade, porque isso varia, está dentro do âmbito, né, dos municípios, né? Mas, no geral, sim, tem vagas para cinema, para educação, para lazer e acesso à cultura. Certo. Mais uma vez, doutora Daniele, agradecer, né, a sua ilustre presença no nosso canal e deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, dizer algo que eu não perguntei. Fica à vontade. De tudo isso, né, quando a gente sempre fala aqui, né, eu acho que o principal é a nossa atuação, né, perante esses problemas que a gente vê, né? Então, a gente buscar os nossos direitos, né, incentivar as pessoas que a gente conhece a buscar esses direitos é a melhor forma de a gente exercer a nossa cidadania. Porque quando a gente deixa de exercer o nosso direito, a gente se conforma com aquela situação que a gente está ali vivendo, ninguém vai se mexer, porque se nós somos os principais interessados, nós não estamos indo atrás, né? A gente não está ali correndo atrás daquilo e achando que aquilo é impossível, né? Quem vai correr por a gente? Os políticos que estão lá? Não vão. Então, assim, nós, como cidadãos, a gente tem que fazer valer a nossa voz e recorrer com os recursos que a gente precisa para a gente garantir melhores condições, né, para as pessoas com deficiência, para as nossas crianças, e não deixar com que elas pereçam tendo um direito garantido na legislação e na Constituição Federal. É isso aí, pessoal. Mais um tema importante, né, no nosso canal, que é sobre os direitos dos autistas, né? Se você não é inscrito, ou se você já é inscrito, mas compartilha para alguém, né? Fala, olha, tem um canal Por Dentro do Assunto que tem diversos assuntos importantes, diversos assuntos interessantes, com diversos profissionais, de várias áreas, enfim. Compartilha com seus amigos. Não esqueça também de clicar no sininho, né, para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Se você não tiver com o sininho ativado, muitas vezes vídeo como esse, tão importante, pode passar, né, e você vai perder. Eu aconselho que não. Então, muito obrigado se você já é inscrito. Se não é, se inscreva agora. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.